Olá, irmãos, paz a todos. Irmãos, eu quero trazer uma palavra rápida a respeito de algumas pessoas aí no YouTube, na internet aí que leem uma literatura que fala de Jesus Cristo, mas de um outro Jesus Cristo. Esse vídeo eu vou destinar ele para não só os irmãos na fé, os irmãos em Cristo, mas principalmente para aquelas pessoas que são espiritualistas, que têm outras crenças e que leem um livro chamado Um Curso em Milagres, ou o 100, né? Normalmente é conhecido como o 100. Né? É um curso, né? É um livro onde tem 365 lições, onde a pessoa faz aí durante o ano. Eu só estou fazendo esse vídeo porque neste livro fala de Jesus Cristo. Neste livro fala do Espírito Santo. E só que este livro fala de um outro Jesus. Fala de uma outra divindade que não é Jesus que está na palavra, que está na revelação, que está na Escritura Sagrada. Não é esse Jesus. Fala de um outro Jesus, né? Fala assim de maneira completamente subjetiva, né? Então, assim, a minha recomendação para você que lê este livro, se você é uma pessoa que está em busca da verdade, se você está querendo procurar a verdade deste mundo, e você sente uma simpatia por Jesus Cristo, um desejo de conhecer mais dele, a minha recomendação para você é: conheça do Messias, conheça de Jesus Cristo, como ele realmente é. Beba da água da vida, né, por meio da sua palavra, por meio do testemunho das pessoas que andaram com ele. Os apóstolos, né, as pessoas que andaram com ele e que escreveram relatos a respeito dele, relatos fiéis, verdadeiros a respeito de Jesus. A palavra, as escrituras, os manuscritos, né, todos eles existem muitas e muitas cópias, né, no manuscritos antigos, né, que foram encontradas milhares de cópias, evidenciando a veracidade da Escritura, evidenciando a veracidade das palavras de Jesus. Né? Então a minha recomendação para você, se você sente uma simpatia por Jesus Cristo, conheça Ele como Ele realmente é. Beba direto na fonte, na Escritura Sagrada. Se você quer conhecer Jesus, mas você vai tentar conhecer Ele de uma outra forma, de uma forma espiritualista, por meio de outras literaturas, por meio de literatura que saiu da mente de homens. Esse livro, Um Curso em Milagres, ele foi escrito até por uma psicóloga. Entre 1968 a 75, se não me engano. Eu tenho que ver aqui, irmãos. Mas é por aí. Mas escrito por uma psicóloga, e depois o livro foi finalizado por outras pessoas vieram ajudar eles a finalizar esse livro. Então, assim, é um livro que fala ali de uma renovação, fala ali de uma forma, uma mistura de oriental, né, de psicologia, filosofias orientais, e traz também, né, a espiritualidade ali de Jesus, mas assim é um outro Jesus, não é o Jesus da palavra, não é o Jesus da Escritura.
O livro nega muitas coisas que estão na palavra. O livro inverte. Ou seja, este livro, ele é uma heresia muito grande a respeito de Jesus, porque assim, muitas pessoas se aproximam desse livro por terem uma simpatia pelo Senhor Jesus. Só que se a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, e se aproxima deste livro e começa a acreditar nesse Jesus, começa a acreditar nas palavras desse livro, a pessoa ela acaba entrando num engano muito grande. Então, meus amigos, a minha recomendação é: se afastem desse livro. Se você quer conhecer Jesus, vá direto na fonte. Vá na Escritura Sagrada. Não permita conhecer Jesus por meio de outras pessoas que escreveram livros, que colocaram ali a sua interpretação. Este livro, a autora do livro, quando escreveu, ela disse que ela recebeu uma voz, né, que ditava para ela ali o livro, que inspirava ela a escrever o livro. E segundo ela, era Jesus que estava narrando esse livro para ela. Só que como que é Jesus que está narrando este livro? Como que foi Jesus que narrou este livro para ela? Se este livro fala exatamente o contrário que está na própria palavra, na própria Escritura Sagrada. Deus, o Criador, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, é uma evidência que esse livro, ele não é verdadeiro, este livro. É uma evidência de que Jesus, neste livro, é um falso Jesus, não é o Jesus da Escritura. O apóstolo Paulo, ele fala: se nós ou um anjo do céu vier e nos apresentar um outro evangelho, diferente do qual Paulo estava falando ali a respeito de Cristo, que esse evangelho seja amaldiçoado, que esse evangelho seja anátema. Então, irmãos, é muito sério isso. E, enfim, eu teria muito mais para falar a respeito deste livro, Um Curso em Milagres. Mas assim, minha recomendação, se você tem uma simpatia por Jesus Cristo, de novo, meus irmãos, vão direto na fonte. Não busquem literaturas alternativas, ensinos alternativos. A heresia, ela é um problema muito sério, porque ela é uma distorção. Ela é uma distorção da verdade. Ou seja, é um engano. E o engano, ele provém de uma mentira. E só a verdade liberta. A mentira, ela escraviza. A mentira, ela vai colocar você num ciclo onde você nunca vai chegar no pleno conhecimento da verdade. Só a verdade liberta, e a verdade ela está na Escritura Sagrada. Se você quer conhecer de Jesus, se você sente algo no coração para se aproximar dele, é um bom sinal. Isso é muito bom. Isso é um sinal incrível, se você sente isso no seu coração, de querer se aproximar de Jesus. Mas abandone ensinos que não provêm da verdade. Este livro, ele é perigosíssimo. Um Curso em Milagres é um livro perigoso, que vem com uma roupagem convidativa, que vem com uma roupagem leve e uma roupagem de consciência, uma roupagem
com um viés até um pouco ateísta, porque traz muita coisa de ciência, traz uma coisa de psicologia, traz uma coisa de muita racionalidade. Então, assim, é um livro muito perigoso. A Escritura Sagrada, ela nos revela muita coisa a respeito de Jesus e a respeito do Pai, do Criador, mas ela não nos revela tudo. Por isso que o próprio Criador, o próprio Senhor Jesus fala que nós temos que andar pela fé e não pelo que vemos. Andar pela fé. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Então, a Escritura Sagrada, nós somos convidados a andar pela fé. Nós entendemos que nós não temos resposta para tudo, né? E é muito comum no meio espiritualista, eu sei porque eu já fiz parte, já tive nesse meio, é muito comum as pessoas quererem resposta para tudo, quererem saber detalhes e detalhes e detalhes, coisas que não nos foi revelado, mas que a imaginação fértil de muitas pessoas, de autores de livros e por aí vai, a imaginação fértil das pessoas começam a criar coisas que não existem, coisas sem fundamento, criando então uma heresia, criando um outro Deus, né? Criando uma outra divindade no seu coração, e isso já se transforma em idolatria. Então é muito perigoso, né? É muito perigoso o falso ensino, porque coloca a pessoa no engano, e a pessoa pode até ter no coração dela uma boa intenção em ler esse livro, de querer se melhorar, de querer encontrar a luz, de querer encontrar um caminho, né, melhor, né? Mas por meio da heresia, por meio do engano, a pessoa nunca vai conseguir encontrar a verdade. Ela vai estar sempre buscando, lendo livros e mais livros, e ela nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. E então isso é um caminho de engano, né? Então, essa é a minha recomendação aí para você. Não leia esse livro, Um Curso em Milagres. Entenda que nem todo livro vem do Criador, vem do Pai. A Escritura Sagrada, ela é uma revelação do próprio Criador. Profetas, apóstolos, discípulos, testemunhas oculares, pessoas que estiveram junto com Jesus Cristo, escreveram relatos. O Evangelho tem várias e várias e várias cópias antigas, com as mesmas palavras, com as mesmas histórias, né, com as mesmas situações, corroborando por uma veracidade da palavra. Então, assim, a palavra ela é verdadeira, ela é fiel. Muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas, renovadas. Somente a verdade é o que liberta. E é o Espírito do Criador que nos traz essa verdade, que nos traz essa libertação que a nossa alma precisa, né? Que é o Espírito Santo, né? Que é o Espírito do Pai, do Criador, que veio em nós, habitar em nós por meio da fé em Jesus Cristo. Então, quando cremos em Jesus, como diz a Escritura, e nós confessamos os nossos pecados para o Criador, e quando nós
Enfim, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, deixamos a própria palavra e nos mostrando e nos limpando. Quando nós conhecemos a palavra de Jesus, os ensinos dele, e deixamos eles agirem na nossa vida, você é uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, porque você vai estar extremamente fortalecido, porque virão provações, você vai resistir, porque você está com a sua vida firmada sobre uma verdade, que é Jesus Cristo, é a verdade desse mundo. E quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito do Pai vem habitar em você, lhe convencendo do pecado, da justiça dele, né, da justiça do Criador, e do juízo, ou seja, do juízo que vai vir nessa terra, da condenação dos ímpios. Então, o Espírito Santo ele vem nos convencer dessas três coisas. E essa é a obra que Jesus fez, né? Jesus nos reconectou novamente com o Criador por meio do seu sacrifício. Antes nós estávamos separados do Criador por conta da queda, do pecado de Adão e Eva. Mas Jesus ele faz o sacrifício dele, que é real, que foi real, o sangue dele derramado na cruz, a propiciação dos pecados, ele nos reconectou novamente com o Pai. Este livro, Um Curso em Milagres, ele reinterpreta verdades bíblicas já escritas sobre a rocha, escritas sobre a pedra, assim, verdades bíblicas assim. O livro ele traz uma reinterpretação, ou seja, uma outra ideia para confundir você, para tirar você da rota da verdade e fazer você entrar num mundo de ilusões, um mundo aonde você vai navegar e você não vai encontrar a verdade. Porque o Espírito do Criador só habita na verdade. O Espírito do Criador só habita por meio da palavra dele, e não algo fora da palavra dele, ou algo que vai contra a própria palavra dele. Então, meus amigos, é muito sério essa questão deste livro, Um Curso em Milagres. Minha recomendação para você que lê este livro e que você que sente uma simpatia por Jesus Cristo, pare agora com esse livro, não leia mais este livro. Volte-se para a Escritura Sagrada, peça ao Criador para apagar as memórias deste livro na sua mente, porque isso é um engano doutrinário muito pesado, é uma lavagem cerebral muito pesada que acontece durante esses 365 dias, essas lições. Isso é uma grande lavagem cerebral, e isso vai trazer consequências na sua vida espiritual e refletindo na sua vida material. Isso trará consequências para você. Abandone agora este livro. Agora, se você está lendo este livro por um outro viés, por uma outra ótica, aí isso fica a cargo, aí, fica sobre sua responsabilidade. O meu objetivo aqui é justamente alertar você que sente algo no coração por Jesus Cristo. O meu objetivo, esse vídeo, essa mensagem, ela é para você que sente algo por Jesus Cristo. Para você rever esse seu caminho, para você olhar para a palavra do Criador,
Por quê? Porque se você sente algo no seu coração pelo Senhor Jesus, é bem possível que você seja alguém que o Senhor está procurando. Jesus fala assim, Jesus diz que há outras ovelhas dele que estão em outros apriscos, né? Estão em outros locais, outras linhas de pensamento, outras, né? E Jesus fala para a gente conduzir elas, ou seja, apresentar o caminho da verdade para elas, direcionar elas para a verdade. Então isso é uma ordem do Senhor Jesus, que está na palavra dele, que está na própria palavra, que devemos fazer. E esse vídeo, ele é para você que tem no seu coração uma simpatia por Jesus Cristo, um desejo de conhecer. Para você entrar na verdade dele, entrar na palavra dele, conhecer a Escritura, como realmente é, conhecer o Mestre, conhecer o Messias como ele realmente é. Sua vida será edificada, você construirá sua casa sobre a rocha. Deus vai fazer morada em você. O Espírito do Criador vai habitar verdadeiramente em você e vai preencher o seu coração. Porque o vazio que todos nós sentimos, ele só pode ser preenchido com a verdade. Ele só pode ser preenchido com o Espírito do Criador. Nada neste mundo, nada é capaz de preencher o vazio que só pode ser preenchido com a presença dele, do Criador. Então, nenhum livro qualquer, nenhuma outra literatura, nada é capaz de preencher esse vazio. São apenas distrações momentâneas, mas não é o caminho da verdade. Não vai preencher verdadeiramente o seu vazio. O vazio no coração que tem em todos nós só pode ser preenchido por meio da palavra da verdade. Por meio de você conhecer o Messias, Jesus Cristo. A palavra, a Escritura Sagrada diz assim, que ninguém pode ver o reino do Criador se não nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água? Nascer do Evangelho, nascer da palavra dele. A palavra, ela simboliza a água, né? Nascer da água é você se deixar ser limpo pela palavra do Criador, a palavra de Jesus, porque a palavra, ela nos confronta, né? E ela vai nos limpando, né? Ela vai nos guiando pela verdade. E o nascer do Espírito, que é o Espírito Santo do Pai que vem habitar em nós. E veio, como eu disse antes, veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos direcionando para o caminho da verdade. Então, meus amigos, isso é muito sério e nós estamos vivendo um tempo onde precisamos conhecer a verdade. Jesus, ele voltará. Este livro, ele fala que Jesus não vai voltar como diz a Escritura, ou seja, indo contra a própria palavra, indo contra o próprio livro de Apocalipse, escrito por João, pelo apóstolo João, revelação do próprio Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 vai dizer revelação de Jesus Cristo, né? Até vou ler aqui para os irmãos aqui, aproveitar aqui para que Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, meus amigos, ou seja, este livro, Um Curso em Milagres, ele nega a vinda de Jesus, a volta de Jesus, ou seja, indo contra o livro de Apocalipse, uma palavra escrita
há mais de 2.000 anos, há 2.000 anos atrás pelo apóstolo João, né? O livro de Apocalipse trazendo ali revelações, coisas que no nosso mundo de hoje já está se desenhando para acontecer. Apocalipse capítulo 13, coisas que já estão se desenrolando para acontecer num futuro muito próximo. Então reflita, meu amigo, minha amiga, sobre essa questão dessa palavra. Conheça o Criador como Ele realmente é, conheça Jesus Cristo, e porque só a verdade nos liberta. É isso, meus amigos. Eu acredito que seja isso, essa palavra que eu queria deixar para vocês. De novo, se você sente no seu coração algo por Jesus Cristo, essa palavra ela é para você. Se você não sente, tudo bem, né? Continue como você achar melhor. Mas a minha palavra ela é para você que sente algo por Jesus Cristo. Você que se aproximou deste livro, Um Curso em Milagres, querendo a Cristo, leia na palavra do Criador, na Escritura Sagrada, pois somente ela que vai preencher, somente ela que vai lhe revelar a verdade das coisas. É isso. Paz a todos, que o Criador abençoe, tenha uma ótima noite e até um próximo vídeo aí, se o Criador assim permitir.